Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que porta é essa? Ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, profeticamente, nós dizemos que nós somos esta igreja de Filadélfia. Pastor, profeticamente, talvez pode parecer um pouco orgulhoso, arrogante da nossa parte, mas nós estamos caminhando para uma direção, quantos concordam? Existem 7 igrejas em Apocalipse, que são, na verdade, símbolos de 7 tipos de igreja que existiram e existem. E uma delas é a igreja de Filadélfia. Para esta igreja não há nenhuma repreensão, e para esta igreja o Senhor faz os melhores elogios. Filadélfia, a palavra Filadélfia vem de Philos Delphos, que é amor fraternal, amor de irmãos. É a igreja dos irmãos. Então existe a igreja aí fora, que é a igreja do bispo, né? Se você tiver alguma lembrança quando eu falar, não é mera coincidência. Tem a igreja do apóstolo, tem a igreja do missionário, mas nós não queremos ser a igreja do pastor, nós queremos ser a igreja dos irmãos. E é assim que na verdade nós temos feito. Tem irmãos que estão aqui que nunca me viram na vida. Talvez você está aqui a convite, né, veio nos visitar hoje, ou está congregando conosco, não é porque o pastor é fenomenal, popstar, está na televisão, é ele que te atraiu. Na verdade você veio porque o seu irmão te convidou. Você veio porque o seu vizinho, seu colega de escola, seu colega da faculdade, seu filho, seu pai, porque nós somos a igreja dos irmãos. A célula é a igreja dos irmãos. Então, profeticamente, nós dizemos que nós somos Filadélfia para esta geração. Agora, tem um trecho aqui que eu quero me deter, e esse é o meu assunto com os irmãos nessa manhã, que é interessante meditarmos nisso. O Senhor diz que a igreja de Filadélfia, né, Jesus ele se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que é o santo verdadeiro e aquele que tem o quê? A chave de Davi. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Mas depois disso ele diz: e eu, eis que tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta. Nós queremos ser para essa cidade uma igreja que tem a porta aberta junto ao trono de Deus. Agora, ter a porta aberta nos fala de uma igreja que é favorecida, uma igreja que tem favor. E quando eu digo uma igreja, eu não estou me referindo simplesmente à videira como instituição nessa cidade. Quando nós falamos de sermos uma igreja que tem portas abertas diante de Deus, nós estamos falando que nós, como igreja, temos portas abertas, mas você tem porta aberta na sua casa, na sua família, no seu empreendedorismo, aonde você estiver, há porta aberta diante de você. O que é porta aberta, pastor? É favor. Favor de Deus sobre algo. Você percebeu que na sua vida tem mais favor em algumas áreas do que em outras? Você percebe? Parece que tem uma porta aberta para desempenhar algo, mas em outra área, talvez não tem tanta graça, tanto favor. Como que nós percebemos isso na prática? Na prática, nós sentimos isso como aquelas coisas que fluem mais facilmente nas nossas vidas. Então você tem áreas na sua vida que você não precisa fazer tanto esforço para ter um bom resultado. Mas você nunca se pegou assim, eu não sei se é só o pastor que tem assim uma inveja santa, mas você nunca se pegou lutando, suando, trabalhando para ter um resultado, agora e o outro irmão do seu lado parece que ele não faz muita força e tem um resultado melhor do que você? Só eu que já senti isso ou você já sentiu isso também? Fala, pastor, eu estou aqui, dou duro, sirvo, faço, trabalho, estudo, me aperfeiçoo, aí meu resultado está aqui.
Mas o outro aqui parece que ele nem faz muita coisa. E o resultado dele é melhor do que o meu. Sabe por quê? Porque tem mais favor sobre esta área. É porta aberta. A porta aberta é aquela coisa que você não tem como ficar explicando muito. Não tem muito a ver com o mérito ou com o nosso aperfeiçoamento. Tem a ver com Deus. Deus resolveu nos abençoar de maneira graciosa sobre essa área. Quantos estão me entendendo? Então, todos nós necessitamos das portas abertas do Senhor. Agora, tem um trecho aqui, que é onde eu quero me deter, que diz que o Senhor, Ele tem a chave de Davi. A chave de Davi é a que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. E nessa manhã, se você está anotando, o meu assunto contigo é a chave de Davi e as suas conquistas. Esse é o título que eu dei para essa mensagem, a chave de Davi e as suas conquistas. Então, ter portas abertas é sinal do favor de Deus sobre nós. Agora, ter porta aberta ou usar essa chave, também, pelo que nós lemos aqui na palavra, nós vamos ver que não somos nós mesmos que abrimos. Quem tem a chave não somos nós. Quem tem a chave é o Senhor. Quem está falando aqui nesse texto que nós lemos? Jesus. Os irmãos estão comigo? Jesus. Eu sou o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Eu abro, ninguém fecha. Eu fecho, ninguém abre. Então, na verdade, essa chave somos nós que ativamos, sim ou não? Não, essa chave, ela está nas mãos do glorioso Jesus. Está nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos compreender um pouco mais, então. E meditando sobre a chave de Davi, nós podemos compreender mais, de maneira prática, como que isso pode se aplicar nas nossas vidas. Como é que nós podemos entender a chave de Davi em nossa vida? Agora eu queria que você abrisse em Isaías 22, 22. Isaías capítulo 22, versículo 22. Como nosso tempo é curto. Curto que eu digo assim, porque se eu fosse pregar com os irmãos assim, sem hora para acabar, a gente pregava aqui 2 horas. Mas como nós temos nosso horário, e são muitos os nossos textos, eu vou rapidamente ler. Você pode abrir, ou se você não abrir, anota e depois lê na sua casa. Isaías 22, 22 diz: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Opa! Você conheceu? Parece que esse texto aqui já te é familiar, sim ou não? Esse texto é familiar com algo que nós já lemos? Isaías foi centenas de anos antes de quando Jesus deu a revelação para João, aqui no Apocalipse. Centenas de anos antes, para o profeta Isaías, Deus mostrou: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Só tem uma diferença, não é a chave de Davi que está escrito. Está escrito a chave da casa de Davi. Fala para o seu irmão, fala, a chave de Davi. É a chave da casa de Davi. Pastor, agora nós estamos afunilando aqui. Abre comigo então em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Existe Zacarias na Bíblia, pastor? Existe. Pode abrir lá, tem Zacarias na sua Bíblia. Talvez você nunca abriu, mas tem. Profetas menores, lá depois de Isaías, depois de Jeremias, vai avançando. Zacarias capítulo 12, verso 10. Olha o que diz. O que é, pastor, essa casa de Davi? Então aqui para nós compreendermos o que é a casa de Davi e o seu significado, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Antes de nós lermos, talvez é bem provável que a maioria dos irmãos, ou alguns dos irmãos, não conhecem o contexto do Velho Testamento a respeito dos tabernáculos de Deus. Agora, então ouça-me, eu vou te contar só de maneira bem simples, vou contextualizar isso aqui para você, preste atenção. Deus trabalhava antes com um homem. Deus era o Deus de Adão. Depois Deus foi o Deus de Noé. Depois Deus foi o Deus dos patriarcas, foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó. Estou indo na história para os irmãos. Chegou uma época, isso depois de Jacó, depois de Israel, que Deus levantou um homem chamado Moisés.
Com Moisés, Deus dá outra revelação. E ele não, mostrando que ele não é o Deus de um homem, não é o Deus só de uma geração, de uma linhagem. Ele é também o Deus de um povo, que foi a partir de Israel. Com Moisés, Deus faz algo que ele não tinha feito. Ele dá uma determinação para Moisés construir uma casa para Deus. Essa casa ela era móvel, porque o povo estava no deserto, chamado de tabernáculo. O tabernáculo, ele era basicamente um pátio, chamado de átrio, um lugar restrito aos sacerdotes, chamado de lugar santo, e um lugar muito restrito, que só havia a arca da glória, a arca da presença de Deus, onde não tinham, as pessoas não tinham acesso, estava separado por um véu, chamado de Santo dos Santos. Esse era o tabernáculo, chamado de tabernáculo de Moisés. Anos depois, com o filho de Davi, Salomão, Deus muda, não fica mais no tabernáculo, já não estava, né, porque o povo não estava mais no deserto, e Deus então estabelece com Salomão o templo. Mas do tabernáculo até o templo, acontece algo aqui. Quando Davi assume o trono, preste atenção, estou contando a história aqui bem resumida para os irmãos. Quando Davi assume o trono em Israel, então não havia tabernáculo mais. E a arca da aliança, que aponta para a presença de Deus, não estava mais em Jerusalém. Não estava em Israel, ela havia sido roubada. E Davi então manda os soldados e manda trazer de volta a arca. A arca fica na casa de alguns irmãos, temporariamente. E Davi fala assim, não, mas a arca está na casa dos irmãos aí, vamos construir uma casa para esta arca. E Davi então constrói um tabernáculo. Tabernáculo é um nome bonito para tenda, é uma tenda. Então, você que já acampou lá na pescaria, é uma tenda. Tabernáculo. Davi então constrói uma tenda, um tabernáculo, que é chamado na Bíblia de tabernáculo de Davi. A diferença é que no tabernáculo de Davi, não haviam todos os rituais que havia no tabernáculo. Não tinha lá a bacia de bronze para se lavar, não tinha um altar do holocausto para os sacrifícios diários. O que tinha no tabernáculo de Davi? Tinha a presença de Deus. Tinha a arca. E tinha algo diferente que não tinha no tabernáculo de Moisés, que tinha no tabernáculo de Davi. 24 horas por dia, músicos ministravam diante da presença de Deus. Quando nós vamos lá para Atos capítulo 15, versículo 16, o Senhor faz uma promessa e Ele diz que Ele voltaria e edificaria o tabernáculo caído de Moisés? Não. Jesus falou que Ele ia voltar e restituir, restaurar, reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Uau! O tabernáculo de Moisés, que foi aquele que Deus mandou. O tabernáculo de Moisés foi o que mais durou. Mas a promessa é que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Pastor, por que nós estamos falando de tudo isso? Eu estou contando essa história para os irmãos entenderem o que era a casa de Davi. A casa de Davi, ou o tabernáculo de Davi, era o local da ministração à glória de Deus. A presença de Deus estava lá, e a adoração, a exaltação, o louvor ininterrupto estava presente naquele lugar. Quantos estão me entendendo? Agora Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Diz assim, sobre a casa de Davi, derramarei o espírito de graça. Quem é o povo que experimentou e experimenta do espírito da graça? Alô, tem alguém aqui? Quem é o povo que experimentou e experimenta do espírito da graça? Isso aqui, será que tem alguma coisa a ver conosco, irmãos? Tem tudo a ver conosco. A casa de Davi, na verdade, foi o símbolo no Velho Testamento onde o Senhor derramou do seu favor, da sua graça, que na verdade foi só um prelúdio. Na verdade foi só um melzinho na boca
do que Ele faria em Pentecostes, derramando graça sobre todo aquele que crê. Aleluia! Todo aquele que crê, hoje, na dispensação da graça, pode desfrutar do favor e do Espírito de graça. Agora, quando nós juntamos então estas verdades, chave de Davi, chave da casa de Davi. O que é a casa de Davi? Nós vamos concluir, irmãos. Eu quero te trazer para esse entendimento. A chave de Davi está relacionada com o Espírito da graça. Fala para o seu irmão. A chave de Davi está relacionada com o Espírito da graça. O que é o Espírito da graça, pastor? Ouça-me, e de uma vez por todas, nunca mais pense diferente disso. A graça não é uma coisa, a graça não é uma força cósmica, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, o apóstolo João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Diga, a lei foi dada, a graça veio. A graça veio e habitou entre nós. A graça é Cristo. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Então nós temos aqui a chave da casa de Davi, porque na verdade nós temos Cristo entre nós. Nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo entre nós. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, que esta graça está sobre nós. Por que a graça está sobre nós? Porque a graça é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, quanto mais nós desfrutamos, irmãos, quanto mais nós desfrutamos de Cristo, quanto mais desfrutamos desse Espírito de graça, mais portas abertas são colocadas diante de nós. Mais portas abertas estarão diante de nós. E portas abertas, como eu disse, é um sinal do favor de Deus. Quantos querem ter favor de Deus? Lá no seu empreendimento, lá no seu trabalho, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua célula. Nós, como igreja, de maneira corporativa, nessa cidade, nós queremos viver todos os dias debaixo do favor de Deus. E quando nós vivemos debaixo do favor de Deus, sabe o que nós vamos encontrar, irmãos? Portas abertas. Portas abertas. Eu vim de uma igreja que realmente tem portas abertas lá em Goiânia. A sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, na cidade de Goiânia, tem mais de 30 mil pessoas. Tem vários pastores em Goiânia, porque Goiânia tem muitas grandes igrejas, e vários pastores procuram deputados estaduais, prefeito, vereadores, governador, para fazer solicitações, para fazer pedido. A nossa igreja nunca foi atrás de um político, mas constantemente o governador chama os pastores lá para o palácio, para dar um almoço, para dar um jantar e falar, o que nós podemos ajudar vocês na igreja? Pastor, nós está exagerando. Não, eu já estive lá. Olha como é que eu sou chique, Fábio. Eu já almocei lá na casa do governador. Aleluia. O que eu fiz para merecer isso? Não fiz nada. Eu só fui escolhido. Favor de Deus. Favor de Deus sobre uma igreja, coloca essa igreja na posição de influência na cidade. Não porque você busca a influência. Nós não buscamos. Nós não estamos aqui atrás de poder. Se você tinha dúvida sobre isso, essa igreja não está atrás de glória, não está atrás de poder, não está atrás de dinheiro, nós não estamos atrás disso. Mas sabe o que vai acontecer? Poder vai vir, a glória vai vir, os recursos virão, porque o favor de Deus está sobre nós. É inevitável, isso vai acontecer. Então, quando nós desfrutamos desta graça, desse favor, na prática, o que nós vamos ver é que as portas vão se abrir. E aí aquele outro vizinho que vai olhar para a minha casa, que vai olhar para a sua casa, que vai olhar para a nossa igreja, vai falar, como é que ele conseguiu fazer isso? Nossa, eu estou aqui há alguns anos tentando fazer, como é que ele conseguiu? Aí o que você vai falar? É porque eu sou bom. Você não vai poder falar isso. A graça de Deus está sobre mim, filho. Quando você diz que a graça está sobre você, parece já uma ofensa, porque se eu falo, Gustavo, a graça está sobre mim, já parece que eu estou dizendo que não está sobre ele.
Eu não estou dizendo que não está sobre você. Eu só estou afirmando que está sobre mim. Cada um tem a sua conclusão. Mas nós precisamos ser um povo que desfruta da graça e do favor de Deus. E isso, na prática, nós vamos ver portas se abrindo. Então, esta chave, como eu disse para os irmãos, não somos nós que usamos. É Jesus que tem a chave. E ela só pode ser acionada, ela só pode ser usada em favor daqueles que estão debaixo do Espírito da graça. Quer dizer que quem não está debaixo do Espírito da graça não vai ter resultado nenhum na vida? Claro que vai. O sol nasce para os justos e para os injustos, meu irmão. É claro que aquele trabalhador que acorda cedo, dorme tarde, se dedica, não tem o Espírito Santo, não tem a graça de Deus, mas às vezes enriquece. Você já viu gente que não tem temor de Deus ficar rico? Sim ou não? Por quê? Porque Deus é justo. E o sol nasce para os filhos e nasce para os ímpios. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, prosperidade com portas abertas só pode experimentar quem está debaixo da graça de Deus. Prosperidade com portas abertas, só os filhos da graça podem experimentar. Agora, por que essa chave, então, é chamada de chave de Davi? Aqui está um porém. Então, eu estou concatenando as ideias para os irmãos. Espero que os irmãos estejam me acompanhando. Nós lemos Apocalipse e falamos que Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Nós vimos ali em Isaías que a chave de Davi é a chave da casa de Davi. Zacarias fala que a casa de Davi é o lugar onde o Senhor derramou o seu favor, o espírito de graça. Bom, mas por que o Senhor não chamou ou chave de Moisés, chave de Isaías, chave de Samuel, grandes homens de Deus do Velho Testamento? Mas por que o Senhor chamou de chave de Davi? Por quê? Porque tem algo peculiar na vida de Davi que todos nós precisamos aprender hoje. Cadê os irmãos do louvor? Os irmãos estão por aqui? Estão lá no fundo. Importante que os irmãos ouçam essa mensagem. Isso tem muito a ver com o espírito da adoração. Porque este Davi, que nós conhecemos no Velho Testamento, antes dele ser o rei, ouça, antes dele ser o rei, antes mesmo de ser um general de guerra, porque antes de ser o rei, ele se tornou o líder, o capitão do exército de Israel. Antes de ser o rei, antes de ser o capitão do exército, antes de ser inclusive um soldado do exército, ele já era um adorador. Você já leu várias vezes os cânticos e as músicas de Davi. Pastor, música de Davi é porque você não sabia talvez, mas salmos são músicas. Todas as vezes que você lê o livro de Salmos, cada salmo daquele, que a maioria dele foi escrita por Davi, e a outra grande parte foi escrita por Asaf, que era um daqueles que ministravam diante do tabernáculo, eram canções. Com o passar dos anos, perdeu-se a melodia e o ritmo, mas a letra continua. Então, não sei como que ele cantava, talvez, o Senhor é o meu pastor. Não sabemos a melodia, não sabemos o ritmo, mas que eram canções, eram. Agora, isso foi antes mesmo de ser rei, antes mesmo de ser um capitão do exército, ele já era um adorador. Então, a vida de Davi, ela foi claramente caracterizada por uma vida de ações de graça, louvor, adoração. Essa é a vida de Davi. Então, a chave de Davi, ela está relacionada com o tipo de vida de Davi. Os irmãos estão comigo aqui nessa manhã? A chave de Davi está relacionada com o tipo de vida que Davi tinha. E a vida de Davi, ela foi caracterizada por isso. Davi era alguém, irmãos, é uma junção muito diferente, muito peculiar. Como é que você imagina? Hoje ainda é um pouco diferente, por causa das armas de fogo, toda a tecnologia. Mas como é que você imagina um soldado medieval? Como é que você imagina? Você consegue imaginar, por exemplo, um soldado medieval homossexual? Você consegue imaginar? Consegue? Parece que não bate muito. Você consegue imaginar um soldado medieval frágil? Pessoa frágil,
fraca fisicamente. Consegue imaginar isso? Como é que você visualiza os soldados medievais? Você imagina ele muito machão. É assim ou não é? Forte fisicamente, bruto. Bem provável que tinha problema no casamento dos soldados. Porque acho que do jeito que ele era no exército, ele queria ser com a mulher. Machão, brutão, grosso, ogro. É mais ou menos assim que eram os soldados naquela época. Mas Davi era interessante, irmãos. Porque Davi, de dia ele derrubava os gigantes. Davi, ele era valente, soldado. Mas quando passava o dia, o sol se punha, ele subia no monte, pegava uma harpa e começava a adorar. Aí quando você pensa um adorador, você pensa já numa figura mais frágil. Está ali, ele está adorando. É um salmista. Nós estamos entendendo? Esse era Davi. Davi, o guerreiro, Davi, o adorador. Mas o que vem antes na vida dele? O que caracteriza a vida dele? Não é o reino, não é a liderança do exército e nem mesmo os gigantes. O que caracteriza a vida de Davi. Por isso o Senhor disse que a chave é a chave de Davi. É porque Davi era alguém que cultivava na sua vida louvor, adoração, ações de graça. O tempo todo. O tempo todo. Então Davi, ele não exaltou só nos dias bons. Davi não exaltou Jesus só no dia da abundância. Sabe, irmãos, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos nesse lugar. Você sabe o que eu estou dizendo? Louvar a Deus do dia da boa notícia é muito fácil. É ou não é? É quase que espontâneo. Você está ali na sua casa e recebe uma boa notícia. Dá uma vontade da glória a Deus. Dá ou não dá? Oh, aleluia, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aí você começa a cantar. Ele é o leão da tribo de Judá. Essa já é outra música. Jesus levou nossas barreiras e não... Você começa a cantar, começa a ministrar. Por quê? Você está feliz. Jesus está fazendo algo na sua vida. Você está sendo abençoado. É assim ou não é? Qual que é o oposto de louvor? O que seria o oposto de ações de graça e louvor? Você sabe? Sabe por que você sabe? Porque o seu natural sempre caminha para isso. O oposto de louvor, ações de graça e adoração é murmuração, reclamação. Isso é o natural nosso. Está difícil a vida. Está faltando dinheiro. Está faltando isso. Não tem aquilo. O que é o normal? Ó céus, ó vida. Quem é um pouco mais velho lembra. Ó céus, ó vida. O normal é murmurar. O normal é reclamar. Preste atenção. O fluir da adoração, da ação de graça, do louvor, não é natural na nossa carne. Na nossa carne flui reclamação. Na nossa carne flui murmuração. Mas o Senhor nos chamou para termos o mesmo espírito que houve em Davi. Davi não exaltou só nos dias bons, ele exaltou o Senhor também nos tempos difíceis. Davi exaltou o Senhor também nos dias de grande crise. E esta é a chave. Em vez de reclamar, bendizer. Em vez de murmurar, levantar as mãos para o Senhor e agradecer. Aqui eu estou chegando então num ponto. A chave de Davi é ações de graça, louvor e adoração nos dias maus. Em tempos de crise, faz isso. Deixa que o Senhor ative esta chave sobre a sua vida. Permita que o Senhor ative essa chave. Pastor, que chave é essa que o Senhor vai usar ao meu favor? É quando bendizemos, louvamos, adoramos e damos graças em meio à tempestade. Em meio aos dias difíceis. Em meio às crises. Eu queria que o Senhor me dê graça. Mencionar 3 eventos. Onde a chave de Davi foi ativada. Foi acionada. E quais foram os resultados dela? Atos capítulo 16, versículo 25. Atos 16, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A palavra diz que Paulo e Silas estavam aonde, meus irmãos? Estavam na cadeia. Opa! Só de estar na cadeia já parece que o negócio não está fácil, né? O negócio não está bom, não está muito agradável. Não está muito agradável. Mas, tem um detalhe, eles estavam na cadeia depois de ter sido severamente açoitados. Então eles estavam na cadeia debilitados fisicamente. Receberam açoites e assim foram para a cadeia. Só de te levar para a cadeia já é ruim. Levar apanhando já é pior ainda. Agora, qual que era o normal? Vamos ser sinceros. O que é o normal nesse momento? Paulo e Silas viram para o outro e falam assim: o que está acontecendo? Silas, o que pode ter acontecido? Eu acho que Deus esqueceu de nós. Mas não é possível. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Pastor, por que isso aqui pode acontecer comigo? Me fala. Eu sou dizimista. Eu estou servindo com alegria. Sempre que meu discipulador precisa, eu falo: pode contar comigo. Agora eu vim parar na cadeia. Eu acho que Deus desistiu de nós. Por que será? Ou o diabo está furioso. E aí nós vamos ficar questionando um monte de coisa e vamos cair na reclamação. Mas foi isso que esses irmãos fizeram? Esses irmãos começaram o que a Bíblia diz? Louvar. Enquanto Paulo oravam e cantavam louvores a Deus. Ao invés de reclamar, a Bíblia diz que eles cantavam hinos ao Senhor. Enquanto eles ministravam, enquanto eles cantavam, sobreveio a onda do Senhor. O Senhor veio dessa forma em um terremoto, soltou as cadeias de todos, a Bíblia diz. Sabe, irmãos, não são muitas as vezes que o Novo Testamento fala dos apóstolos louvando. Não tem muitas menções no Novo Testamento dos apóstolos louvando, cantando ao Senhor. Mas é certo que eles faziam. Tanto que eles fizeram aqui. É bem provável que eles cantavam os hinos de Davi, os salmos de Davi. Era bem provável que era isso que eles faziam. É claro, não é a ênfase do Novo Testamento no canto, porque a ênfase é o Evangelho. Mas as reuniões da igreja apostólica, era bem provável que havia adoração, que havia louvor. Tanto que Paulo e Silas estavam presos, o que eles fizeram? Cantaram. Eles tinham músicas para cantar, havia um repertório para ser cantado. É porque, mesmo que a Bíblia não dê tanta ênfase, é provável que isso realmente era feito. Agora, qual que pode ser a cadeia da sua vida? Qual pode ser a prisão que você se vê hoje? Tem alguma coisa tentando aprisionar seus sentimentos, suas emoções, sua alma? Porque fisicamente você não está preso, você tem liberdade. Mas às vezes, mesmo tendo toda a liberdade do mundo, você se vê escravo. Mesmo tendo toda a liberdade de ir e vir, você se vê preso. Essas prisões, a Bíblia chama de prisões que são espirituais. E o primeiro efeito, o primeiro evento que eu quero mencionar, que eu estou mencionando aqui, se você está anotando, é que a adoração quebra cadeias. A adoração tem o poder de quebrar cadeias nas nossas vidas. Então não importa quais sejam os grilhões, não importa quais sejam hoje as correntes que têm te aprisionado ou que têm tentado te aprisionar, aprenda a louvar o Senhor independente das circunstâncias exteriores. Aprenda a louvar. Sabe, quando você vem para uma reunião como essa, não venha baseando o seu louvor e o seu culto a Deus na maneira que você se encontra. Venha baseado na maneira que você é em Cristo. Lembra que nós falamos sobre permanecer na posição? Você precisa aprender a cultuar a Deus da posição e não de acordo com o seu estado momentâneo. É muito comum nós chegarmos em
reuniões de celebração em um dia que nós não estamos muito bem e a tendência é ficar quietinho. Aí o irmão aqui, o ministro de louvor, o pastor fala, levante a sua voz, vamos fazer o nosso melhor, cante ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Você está ali, você pensa, eu não estou num dia bom para ficar adorando o Senhor. Eu não estou num dia tão bom para ficar aqui cantando. Principalmente se as músicas são de alegria. Principalmente se for música de bater palma, de pular. Não. Ele ainda faz questão de, eu não estou num dia bom. Porque na verdade a sua adoração a Deus está relacionado com o momento que você está passando. Se a adoração a Deus estiver relacionada com o momento que Paulo e Silas estavam passando, não tinha adoração nenhuma. Quantos concordam comigo? Tinha muita reclamação e muito questionamento. Mas eles simplesmente oravam e cantavam louvores a Deus. Se a chave de Davi, meu irmão, for acionada em seu favor, em momentos como esse, ó quão grande livramento você terá. Receba isto. Pastor, eu não estou passando por nenhuma prisão, mas isso você não está isento, filho. Pode acontecer um dia ou outro de você se ver em grilhões. Pelo menos tentativa de te prender. O diabo não tem poder de te prender, mas infelizmente ele ainda tem legalidade para tentar te prender. Quantos estão me entendendo? Ele não pode te prender. Você tem autoridade sobre ele, mas ele pode tentar te prender. Aí se você deixar, você é preso. Esses são os grilhões. Os grilhões vêm na nossa alma, os grilhões vêm nas nossas emoções, os grilhões vêm nos nossos relacionamentos conjugais, matrimoniais, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Aí você está preso, você vive preso. Não dá para ver, mas você está acorrentado. Se em dias como esse, você decidir levantar suas mãos e começar a exaltar o nome do Senhor, um grande livramento virá sobre ti. Amém? Amém mesmo? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. Enquanto você abre no livro 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Segundo evento que eu quero mencionar para os irmãos, diz respeito à adoração, traz o Senhor para o centro e tem o poder de nos tornar grandes. Diga assim, a adoração quebra cadeias. Esse é o primeiro. Segundo, diz, a adoração traz o Senhor para o centro e tem o poder de nos fazer grandes. Olha o que este homem, o rei Ezequias, disse, ou o que é dito sobre ele. 2 Reis 18. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, alcançava bom êxito. Aleluia. Eu quero que, quando forem contar a minha história, digam isso, Gica. Aonde o Guilherme ia, ele tinha bom êxito. Não é bom falar isso a respeito de um homem? Aonde aquele irmão ia, tinha sucesso. Aí a Bíblia está falando sobre um rei. Esse homem é Ezequias. Está falando que ele confiou no Senhor. Ele fez do Senhor, na verdade, o seu first one, seu número 1. E aonde ele ia, o Senhor era com ele e dava bom êxito. Agora, o que isso tem a ver com a chave de Davi? É porque o rei Ezequias, ele foi um rei que trouxe reavivamento para o povo de Judá, restaurou muitas coisas em Judá. Ele fez o que nós estamos falando aqui para fazer. Ele trouxe as palavras e os cânticos de Davi para a sua geração. Olha o que diz 2 Crônicas 29, 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi. Opa! Ezequias ordenou os príncipes que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Sabe o que fez Ezequias entrar para a lista dos maiores reis
que Judá e Israel já teve. Ezequias entrou para a lista dos reis que fizeram a vontade do Senhor. Você já leu lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que fala assim sobre os reis. Fez ele o que era mal perante o Senhor. E o outro diz, fez o que era reto perante o Senhor. Já leu isso? Sobre todos os reis de Judá e Israel, o escritor fala, a gente acredita que seja Samuel, ele diz, e ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ezequias, o relato sobre ele é que ele fez o que era reto perante o Senhor. E ele entrou para a galeria dos maiores reis que Judá e Israel já teve. Agora, isso aconteceu porque teve uma chave ativada sobre ele. Ele trouxe de volta para Judá a adoração. Ele disse para os seus príncipes, vamos cantar o que Davi e Asaf cantaram. Davi e Asaf vieram antes dele. Mas ele percebeu, eu acredito que percebeu pelo Espírito. Ele percebeu, Deus foi com Davi. Deus foi com Davi. O que Davi tinha de especial? Vamos estudar a vida de Davi aqui, gente. Junta aqui os príncipes, junta o palácio. Vamos estudar a vida de Davi, nosso pai. O que Davi fez que ele foi tão bem sucedido? Olha, Ezequias, Davi é o seguinte. Davi, ele tinha uma adoração ininterrupta diante da glória de Deus. A arca da aliança, a presença de Deus, era algo de extremo valor para o rei Davi. Vamos fazer do Senhor, então, o primeiro nesse lugar. Vamos fazer do Senhor, vamos adorar diante da arca. Cadê as músicas que Davi cantava? Traz para cá, príncipes, vamos cantar as músicas que Davi cantava. Aleluia! E a Bíblia diz que ele encontrou êxito em tudo quanto ele fez. Esse foi Ezequias. É maravilhoso, irmãos, que nós temos o livro de Salmos à nossa disposição. Na nossa Bíblia tem um livro que tem dezenas das canções que foram ministradas pelo nosso irmão Davi. Agora, nós como igreja, nós estamos aqui para profetizar que nós somos essa igreja de Filadélfia, que tem portas abertas. Mas sabe quando que realmente isso vai se tornar prático nas nossas vidas? É quando esse espírito de graça, é quando este favor que está sobre nós for transformado em adoração e louvor em tempos de crise. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez para alguns essa palavra não é o do momento. Talvez para outros é. Talvez o seu momento é o momento da cadeia. Ou talvez o seu momento não é porque você está preso. É só porque você quer trazer o Senhor para ser mais central na sua casa. É só porque você quer trazer o Senhor para ser a pessoa mais importante do seu casamento. Lá na sua casa a pessoa mais importante é você, o seu marido, você, sua esposa, ou seu filho, o reizinho. Nas nossas casas a pessoa mais importante tem que ser o Senhor. Nós precisamos cultivar nas nossas casas a nossa visão como igreja, que cada casa seja uma extensão da igreja. Sabe o que é cada casa ser uma extensão da igreja? É fazermos das nossas famílias células. É chegar ao ponto onde nós nem vamos ficar contabilizando essas células. Nós temos sim a célula do líder Anderson, do líder Jorge, do líder Gustavo, da líder Mariana. Nós temos vários líderes, mas na casa de cada um dos meus irmãos também há uma célula para a glória de Deus. Há uma igreja naquele lugar. E se há uma igreja, não há espaço para eu ser maior. Se há igreja na minha casa, Jesus vai ser entronizado. Se aqui nós estamos reunindo, é igreja. Se nós estamos aqui reunidos como igreja, Jesus é entronizado neste lugar. Ele é o principal, Ele é o centro. Agora preste atenção, quando nós fazemos dele o centro, Ele nos faz grandes. Aleluia. Diga assim, quando eu decido fazer do Senhor o centro da minha vida, o centro da minha casa, e louvo e adoro, independente das circunstâncias, Ele me faz grande. Amém? E por último, a adoração transforma pessoas amarguradas
em valentes do Senhor. Os irmãos me dão mais 10 minutos? Esse texto, ele é o mais importante, aqui nós estamos caminhando para ele. Sabe que a formação dos valentes de Deus, tem muitos valentes sendo formados aqui. Eu estou vendo muitos valentes sendo formados aqui. Eu vejo valentes na casa, nas células, no ministério. Eu vejo. Só que a formação de um valente do Senhor, ela invariavelmente vai passar por dias de crise. Invariavelmente vai passar por dias de perseguição. Invariavelmente vai passar por dias de esterilidade. Se você está sendo levantado como um valente, não é todos os dias da sua vida que vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. Não vai. Eu poderia falar isso para te agradar, mas não vai. Não são todos os dias aonde você vai colocar a mão e vai prosperar. Não vai. Tem dia que nós vamos colocar a mão e parece que nada vai acontecer. Tem dia que parece que as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos, ou como até mesmo como Deus gostaria. Na vida de Davi também foi assim. Mas o estágio de adorar ao Senhor em meio à crise que Davi passou, nós vamos passar, vai fazer de nós vencedores. Vai fazer de nós vencedores. Sabe quem são os vencedores, meus irmãos? São aqueles que aprenderam a contemplar o Senhor. Feche seus olhos. O Senhor está nesse lugar. O Espírito de graça, súplica, favor está neste lugar. Nós estamos aqui para contemplar o Senhor a cada domingo. Eu não quero que você contemple o Senhor só aos domingos. Só quero que você saiba que o Senhor, Ele habita em você. O Espírito Santo habita em ti. E não importa como tu estás hoje. Não importa o teu estado hoje. O Senhor está te forjando, filho. O Senhor está forjando em você um caráter, uma fé inabalável. O Senhor está forjando valentes, homens e mulheres, nesta casa. E esse treinamento do Senhor passa por aprendermos a adorar a Ele, contemplar a Ele em meio à crise. Pode abrir os seus olhos. Não são todos os salmos de Davi que foram cantados nos pastos verdejantes. E tem um salmo que muito me abençoou. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 34. Deixa marcado Salmo 34 na sua Bíblia. Sabe quando que esse salmo foi escrito? Se você está usando a Bíblia de papel aí, em cima do capítulo tem um pequeno subtítulo. Tem ou não tem? Esse subtítulo não é do original da Bíblia. Foi os homens que escreveram, né, traduziram a Bíblia, eles colocaram. Aí ali você pode entender alguma coisa. O Salmo 34 foi escrito quando Davi estava fugindo do rei de Gate. Ele tinha acabado de se fingir de louco por causa do medo da morte. E ele entrou num lugar chamado Caverna de Adulão. Naquele lugar, neste contexto, ele escreve esse salmo. Agora, este salmo, né, ele mostra algo muito poderoso para nós. Eu queria ler com você. Deixa eu só abrir aqui, minha Bíblia não estava. Salmos 34 diz assim, verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma.
Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, Davi bate no peito e diz: clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi tinha todos os motivos do mundo para começar a reclamar. Mas ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu estou nessa caverna, mas o meu refúgio não é a caverna. O meu refúgio é o Senhor. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Irmãos, é tão precioso nós vermos isso, porque sabe qual que é o contexto? Eu não vou ler todo o texto com os irmãos, mas anote. 1 Samuel capítulo 21 fala, é o contexto. Aqui nós lemos o salmo, aqui nós lemos o cântico de Davi, mas a história você pode ler lá em 1 Samuel capítulo 21. E sabe o que é interessante? Davi tinha acabado de pegar, pastor Gabriel, a espada de Golias. Muitos anos depois de matar Golias, Davi volta e passam para a mão dele a espada de Golias. E ele está lá em Gate, na terra dos filisteus. Chega uma hora que os filisteus trazem o rei para Davi. E o rei não conhecia Davi. E aí então os filisteus falaram: esse aí é o Davi. Davi ficou com medo, meu irmão. Você conhece essa palavra, medo? Você já teve isso? O rei Davi teve medo. E mais, o dia que ele teve medo, a Bíblia diz, está escrito lá em 1 Samuel 21, você pode ler, que ele se fez de louco. Começou a se agarrar na porta e babar. A Bíblia diz que ele se fez de doido. Por quê? Porque quando o rei chegou e falou: é esse o Davi? Acaso não tem muitos doidos aqui em filisteus? Aqui em Gate? Não está me faltando louco para você trazer mais um para estar comigo. Leva ele embora. Davi vai embora. Vai para a caverna de Adulão. Vai para uma caverna. Ele vai para um lugar solitário. Como é que ele se encontra? Amedrontado, como quem foge, sozinho. Aí o contexto muda. Ele não fica mais sozinho. Aí 1 Samuel capítulo 22, a sequência desse texto diz: juntaram-se a Davi muitos homens amargurados de espírito, endividados, homens cheios de problemas. Você consegue imaginar? Está escrito no versículo 2, 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Você consegue imaginar um bando de gente amargurada de espírito? Se o problema dele já estava grave, ficou pior. Gente amargurada de espírito é gente negativa. Gente amargurada de espírito é gente negativa. Mas não diz que só juntou gente amargurada de espírito. Diz que juntou gente em aperto, John. Não sei se essa igreja sabe o que é viver em aperto. Se juntou homens em aperto e endividado. Qual que é o papo de gente em aperto e endividado? Muito alegre, sempre para cima. É o contrário. Davi estava nessa condição. Davi estava amargurado. Davi estava
como um fugitivo, com medo, ao ponto de se fingir de louco. Aí ele deixa na condição de estar sozinho assim, para se aproximar dele muitos homens amargurados e endividados. Você consegue imaginar agora o estado mental de Davi? Você consegue imaginar a situação? O campeão de Israel, o cara que derrubou o gigante, ele tem um nome a zelar, meu irmão. Ele tem uma carreira. Quem que é? É o fulano. É o Davi. Não é qualquer Zé Pipoqueiro da esquina. É o Davi. O Davi que ganhou a filha do rei. Derrubou um homem de 2,5 metros. Este, onde que ele está? Com medo. Na caverna. Como é que está Davi nesse momento? Pensa. Estado emocional, estado mental de Davi. Então a palavra de Deus mostra para nós o que ele faz nessa caverna. É o texto que nós lemos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Oh, aleluia. Eu te contei a história para você entender o contexto. Neste contexto, aflição, perseguição, medo, solidão e depois muita gente negativa junto. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Jesus, o seu louvor não vai estar nos meus lábios quando o dia é bom. Jesus, o seu louvor não vai estar comigo só quando o Senhor me abençoa. Mas quando eu me sinto sozinho, o seu louvor vai estar sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Minha alma se gloria no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agora aqui, ele começa a chamar alguém. Ele não fala mais agora só para si. Ele diz assim no verso 4, 3: engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Esta é a hora onde aqueles amargurados, aqueles endividados chegaram. Quando aqueles endividados chegaram, Davi chama eles e fala: vem engrandecer o Senhor comigo. Vem engrandecer o Senhor comigo. Todos a uma vamos erguer louvor, ação de graça e adoração a Ele. Não sei se neste lugar se encontra gente amargurado, endividado, que um dia talvez esteve nessa situação. Mas hoje o meu convite para você é: mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por dias difíceis, mesmo que o seu lugar hoje seja a caverna de Adulão, mesmo que o seu lugar hoje seja da solidão, mesmo que o seu lugar hoje seja rodeado de gente negativa, quero te fazer um convite. Vamos juntos. Se é para você, se põe de pé. Vamos juntos exaltar o Senhor nesse lugar. Vamos juntos louvar o Senhor nesse lugar. Todos a uma lhe exaltemos o nome. Mas sabe, nós vamos adorar o Senhor para finalizar essa reunião. Eu só quero te contar um pouco como é que esses homens amargurados e endividados terminaram a sua vida. Segundo Samuel 23 diz sobre alguns deles. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia,
o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sabe quem que aqueles 400 homens amargurados e endividados se tornaram? Eles se tornaram nos valentes de Davi. Nós vamos permitir hoje que o Senhor acione ao nosso favor a chave de Davi. Talvez hoje não seja o dia da sua crise, mas ela vai chegar. Não estou aqui profetizando caos na sua vida. É inevitável que ela vai chegar. Quando ela chegar, quando a notícia mal chegar, quando o dia mal chegar, erga suas mãos e bendiga o nome do Senhor. E cante os cânticos de Davi.